Fala pessoal, vamos lá dar início a uma sequência de questões sobre nacionalidade. Questões essas que guardam relação com tudo que foi ministrado até agora. Então vamos lá, primeira questão. Bom, a primeira questão diz: João, 29 anos de idade, brasileiro naturalizado, isso é importante. Então atenção, brasileiro naturalizado, desde 1992, decidiu se candidatar nas eleições de 2010 ao cargo de deputado federal em determinado ente federativo. Eleito e após ter tomado posse, foi escolhido para presidir a Câmara dos Deputados. Atenção, João, ele é naturalizado e foi convidado a presidir a Câmara dos Deputados. Meus amigos, aqui trata-se de cargos que são privativos de brasileiros natos. Aquele do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. É óbvio que João, por ser naturalizado, não vai poder presidir a Câmara dos Deputados, eis que esse é um cargo privativo de brasileiro nato. Vamos atrás dessa resposta. Ele pede para assinar a afirmativa correta. Letra A. João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado? Errado. Deputado, João poderia ter se candidatado sem problema algum. João não poderia ser deputado? Errado também. João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, bem como eleito, entretanto não poderia ter sido escolhido presidente da Câmara. Eis que esse cargo deve ser exercido por brasileiro nato. Perfeito. Letra C. Como falei, João pode ser deputado, pode sem problema algum, porque para ser detentor de mandato eletivo basta ser brasileiro, e brasileiro é um gênero. Entretanto, existem alguns cargos que necessariamente a pessoa tem que ser nato, presidente da República, vice-presidente da República, ok? Portanto, primeira questão, ficamos com o gabarito letra C. Vamos à nossa segunda questão. A Constituição de 88 identifica as hipóteses de caracterização da nacionalidade para brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Com base no previsto na Constituição, assinale a alternativa que indica um caso constitucionalmente válido de naturalização, requerida para obtenção de nacionalidade brasileira. Olha só, meus amigos, nós abordamos aqui, naquelas aulas que antecedem essa de resolução, sobre os tipos de naturalização. Naturalização ordinária, extraordinária, especial, provisória, vimos tudo isso. Ele quer que assinale uma das hipóteses de naturalização. Então vamos atrás dessa hipótese. João, cidadão espanhol, casado com Beatriz, brasileira, ambos residentes em Barcelona. Não há essa situação de naturalização, portanto, errada a letra A. B. Anderson, cidadão português, domiciliado no Brasil há 360 dias. Isso é uma situação de naturalização? Olha, no caso de estrangeiro originário de país de língua portuguesa, o que se exige para que ele se naturalize? Segundo o artigo 12, inciso 2, a linha A, é exigido a ele 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Ele não tem 1 ano de residência e também não comprova aqui a letra B, a sua idoneidade moral. Portanto, errada a letra B. Vamos a C. Luiz, cidadão francês, domiciliado em Brasília há 14 anos, que está em liberdade condicional após condenação pelo crime de exploração sexual de vulnerável. Meus amigos, isso aqui seria, atenção, seria uma situação que quer se amoldar à naturalização extraordinária. Por quê? Os requisitos para a naturalização extraordinária são ter mais de 15 anos de residência ininterruptos, sem condenação penal e desde que requeira. A letra C não nos traz essa situação. Ele tem 14 anos, tem condenação penal, portanto, letra C equivocada. D. Maria, 45 anos, cidadã russa, residente domiciliada no Brasil desde seus 25 anos de idade. Então, pega aqui 25 menos 45 menos 25, ela tem 20 anos de residência no território nacional. Processada criminalmente por injúria, mas absolvida. Então, ela não tem condenação, ela tem uma absolvição.
por sentença transitada em julgado. Essa letra D é uma situação de naturalização, situação essa de naturalização extraordinária, que vocês vão encontrar lá no artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição. Vamos à próxima questão, questão de número 3. Vamos lá. Alessandro Bilancia, italiano, com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, decide assumir a nacionalidade brasileira. Perceba que a questão diz decide assumir. Decide assumir. Por que a questão fala dessa forma? Decide assumir. Porque isso aqui seria caso de naturalização extraordinária. E na naturalização extraordinária, eu falei nas aulas que antecedem essa de resolução. Na naturalização extraordinária, eu não tenho um ato constitutivo, eu tenho um ato declaratório. Basta que o indivíduo estrangeiro requeira. No caso, ele requereu. Por isso que ele decidiu assumir. Beleza? Diferente da naturalização ordinária. Na naturalização ordinária, ele tem que preencher requisitos. Então, é um ato constitutivo. Aqui é ato declaratório. Beleza? Decide assumir a nacionalidade brasileira. Naturalizando-se, tratando-se de renomado professor, cuja elevada densidade intelectual e capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos maiores partidos políticos brasileiros, na certeza de que Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo, caso o partido em questão seja vencedor nas eleições presidenciais, a cúpula partidária já ventila a possibilidade de contar com o auxílio do referido professor na complexa tarefa de governar o país. Então, muita atenção. Esse professor, ele é naturalizado e a cúpula partidária quer que ele governe o país. Quem governa o país? Presidente da República. Tá? Chefe do Poder Executivo Federal. Ele poderia? Não. Mais uma questão que trata aqui dos cargos privativos de brasileiro nato. A presidência da República é um deles. Então, assinale abaixo a única possibilidade idealizada pela cúpula partidária que encontra respaldo na Constituição. Letra A. Alessandro Bilancia, graças ao seu reconhecido saber jurídico e à sua ilibada reputação, poderá ser indicado para compor o quadro de ministros do STF? Não, porque ministros do STF, segundo o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4, é privativo de brasileiro nato. Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de deputado federal e ser eleito, poderá ser indicado para exercer a presidência da Câmara. Presidência da Câmara não, pois é privativo de brasileiro nato. Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de senador e ser eleito, pode ser o líder do partido na casa, embora não possa presidir o Senado? Perfeito. Alessandro Bilancia, que é naturalizado, pode ser senador? Sem problema algum. Mas pode presidir o Senado? Não, não pode, pois é privativo brasileiro nato. Portanto, correta aqui a questão, letra C. A letra D, Alessandro Bilancia, dada a sua ampla e sólida condição intelectual, pode ser nomeado para assumir qualquer ministério. Qualquer ministério, o erro está na palavrinha, ó. Qualquer não. Qualquer não. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 7. Ministro da Defesa, ele não vai poder ser. Beleza, do Estado da Defesa. Próxima. Questão de número 4. Questão de número 4. Anita Fernanda, nascida em Goiânia há 26 anos. É design de moda no Brasil. Na semana passada, recebeu um convite para morar na Europa e trabalhar numa agência de moda que desenha figurinos para os principais desfiles de Paris. No entanto, o país em que trabalhará exigiu que Anita se naturalizasse para nele permanecer e exercer sua atividade profissional. Antes de aceitar a proposta para o novo emprego, Anita consulta especialista na matéria, questionando sobre as possíveis consequências decorrentes de um pedido de naturalização. Nessas hipóteses, à luz do que dispõe a Constituição, o especialista informa que Anita, atenção, foca aqui, olha o que a questão trouxe. A questão disse que
o país em que trabalhará exigiu. Por que que eu marquei isso? Porque a exigência denota que não é um ato volitivo daquela pessoa que está se naturalizando, não é um ato da sua própria vontade, é uma condição, é uma exigência. E por que que isso é importante? Isso é importante, meus amigos, porque se é uma condição para que a Anitta exerça os seus direitos civis, a naturalização, ela não vai ter perdida a nacionalidade brasileira. É o que diz o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B de bola. Beleza? Vamos atrás dessa resposta. Terá declarado a perda? Não, disse que não. Terá declarado a suspensão? Não, também. Terá declarado a suspensão? Não, assim está ficando fácil. Perderá automaticamente? Não. Não terá declarado a perda da nacionalidade brasileira? Correta. Agora, embora essa questão seja fácil, o aluno que não estudou, ou aquele aluno, sabe aquele aluno paraquedista que caiu no concurso? Aluno não, né? Aquele concurseiro caiu na prova. Ele teria dificuldade para responder essa questão. Por que que ele teria dificuldade para responder essa questão? Meus amigos, tem 4 alternativas, 4 A D, dizendo que a Anitta vai perder a nacionalidade. E a E é a única que diz, não perde. O aluno que não estudou nada, uma certeza ele vai ter nessa questão. Sabe qual é? Que não é a letra E. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai ficar olhando para entre a A e a D, vai ficar vendo o que tem na A e não tem na B. Aí depois ele vai ver o que tem na B e não tem na C. Ele vai buscar uma que se complemente. Ele vai falar, é eureka, é a letra C, porque fala um pouco do que está na A, fala um pouco do que está na B, mescla um pouco com a D, é a letra C. Mas isso não é o que você vai fazer, porque você sabe o conteúdo, você estudou para isso, você assistiu nossas aulas antecedentes, você tirou suas dúvidas, tá bom? Portanto, meus amigos, o gabarito da questão 4, letra E. Próxima. Questão de número 5. Filho de franceses, nascido na República Federativa do Brasil. Olha só. A regra é, nasceu aqui é brasileiro, pelo critério do ius solis, pelo critério do solo. Essa regra, lógico, comporta exceção. Qual é a exceção? A exceção é se os pais estrangeiros estiverem aqui a serviço do seu país. Mas vamos lá. E com residência no país, poderá hipoteticamente futuramente exercer. Meus amigos, o enunciado da questão não trouxe a informação de que seus pais, embora estrangeiros, estão a serviço do seu país. Portanto, esse filho de franceses, a priori, ele é brasileiro nato. Qualquer cargo e função pública, exceto de carreira diplomática, por que exceto? Errado. Errado. Poderia ser exceto se ele não fosse brasileiro nato. Aí tá, ele não poderia exercer esse cargo porque é privativo de brasileiro nato, artigo 12, parágrafo 3º. Letra B, qualquer cargo da República, inclusive de presidente, certo? Desde que no momento do seu nascimento seus pais não estivessem no Brasil a serviço de seu país, perfeito. Perfeito. Gabarito, gabarito letra B, fundamentação, artigo 12, inciso 1, a linha A. Artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição. Beleza? Bom, letra C, qualquer cargo da República, inclusive o de presidente, certo? Desde que no momento de seu nascimento seus pais no Brasil estivessem a serviço, muito pelo contrário. Aí que o aluno fala, ou é B ou é C, né? Porque elas se contradizem. Mas esse é o aluno que não estudou nada. Não é o caso de vocês vão saber colocar o artigo do lado. Você vai estar lendo a prova, você vai colocar, olha, isso aqui é o artigo 12. Você vai conseguir fazer isso. Qual é o sistema? Repetição até exaustão. Vamos lá. Letra D. Quaisquer cargos e funções públicas, desde que não sejam reservados a brasileiro nato. Por que se ele é brasileiro nato? Quaisquer cargos e funções públicas, exceto de carreira diplomática, até o de carreira diplomática. Esse filho de franceses, ele é brasileiro nato, como eu já falei. Vamos à próxima. Questão de número 6.
Em 1990, um americano encantado com a Bahia decidiu viver em Salvador, fixou residência e depois naturalizado brasileiro, decidiu que gostaria de atuar na área pública. Nesse caso, ele poderá satisfazer seu desejo e preparar-se para ser, atenção, o que esse americano é agora para o Brasil? Cadê? Naturalizado. Se ele é naturalizado, ele não pode exercer os cargos que são privativos de brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º. Pessoal, perceba quantas vezes eu já mencionei esse artigo 12, parágrafo 3º. Será que é importante que você leia esse dispositivo? Você está em dúvida ainda? Você tem que ter na cabeça esse dispositivo, com os seus 7 incisos. Lembra até um macete que eu fiz em aulas antecedentes. Tem um muito antigo, mp3.com ou pppmicom, tudo foi dito nas aulas que antecedem essa de resolução. Busquem essas aulas. Vamos lá. Então esse naturalizado, ele vai poder ser diplomata? Não, porque é privativo do brasileiro nato. Ministro do STF? Não, porque é privativo de brasileiro nato. Prefeito? Pode? Pode. Prefeito não é um cargo privativo de brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas é. Ministro do Estado da Defesa também é. Beleza? Próxima questão de número 7. Jonatas nasceu no Canadá. Seu pai é brasileiro e sua mãe canadense. Quando completou 10 anos, veio juntamente com sua família para o Brasil. E aqui passou a residir. No momento em que atingiu a maioridade, Jonatas optou pela nacionalidade brasileira. Nos termos da Constituição Federal, Jonatas, atenção, ele nasceu no estrangeiro, sim, mas é filho de brasileiro, sim. Foi registrado no estrangeiro, no órgão de repartição brasileira competente? A questão não disse isso. Mas a questão diz que ele retornou para cá, veio para o Brasil, fixou residência, e no momento em que atingiu a maioridade, ele optou pela nacionalidade brasileira. Jonatas é o que então, meus amigos? Fala aí na tua casa agora. Brasileiro nato. Com fundamento no artigo 12, inciso 1, a linha C. Eu tenho certeza que você que assistiu às nossas aulas, agora deve estar sendo uma mão na roda responder essas questões. Agora você que está vendo, esse é o nosso primeiro contato, esse é o nosso primeiro vídeo, você que está vendo esse pela primeira vez, não estava estudando direito constitucional, por que esse cara está falando? Busque as nossas aulas que antecedem essa, tá? É considerado brasileiro e canadense, ou seja, tem obrigatoriamente dupla nacionalidade. Olha só, foca aqui. Meus amigos, 1000 cairão à tua direita, 2000 à tua esquerda. A tua, né? Porque a minha aqui foi esquerda e direita. Então, olha lá. 1000 cairão à tua direita, 2000 à tua esquerda. Mas tu não cairás. E por que tu não cairás nessa pegadinha? Porque tu estudaste comigo. Só por isso. Olha só, meus amigos. É considerado brasileiro e canadense, tu não pode marcar isso. Por mais que te coce a mão marcar esse negócio, tu não pode. Por quê? Porque o edital do teu concurso, do teu exame, ele não vai te cobrar a Constituição canadense. Ele não vai te cobrar como funciona lá. Tá claro? Ele vai te cobrar como funciona aqui. Então você não pode dizer que alguém que nasce no Canadá é canadense. Perfeito? Bom, logo, a letra A não é a alternativa correta, porque você não pode afirmar isso. Você não pode afirmar que vai ser canadense. Você não sabe se vai ser canadense. Beleza? B. É considerado brasileiro naturalizado? Não, ele é nato. Não pode optar por nacionalidade, pois, em razão de sua moradia ininterrupta no Brasil, adquiriu obrigatoriamente a nacionalidade brasileira. Não pode optar por nacionalidade? Pode sim. É o que diz o artigo 12, inciso 1, a linha C. Ele vai poder optar por esta condição ao atingir a maioridade a qualquer tempo. D. É considerado canadense? Não sei, que eu não estudei a Constituição de lá, não estudei a legislação de lá. É considerado brasileiro nato? Agora eu posso afirmar, porque a da República eu conheço, a Constituição da República eu conheço. Eu tenho certeza que ele é nato. Com fundamento, anote, artigo 12, inciso 2, inciso 1, a linha C. 12, 1C. Beleza? Questão de número 8. Professor, não tinha uma menor para colocar aqui?
Parece um livro essa oitava questão, né? É porque a banca já descobriu que essas questões são relativamente fáceis. E aí como é que ela faz? Ela tenta te ganhar no cansaço. Ela tenta te deixar exausto. Exausto para quê? Se não for para errar essa questão, é para te errar as próximas. Então ela tenta fazer isso. Hoje as bancas estão trabalhando dessa forma, com o esgotamento, querendo deixar o aluno esgotado. Aí inventa um caso mirabolante para no final perguntar, é privativo brasileiro nato ou não é? Vamos lá. Questão de número 8. Enzo, brasileiro naturalizado há 3 anos. Naturalizado há 3 anos, isso é importante. Apaixonado por ópera, ao saber que a sociedade empresária de radiodifusão, Rádio WXZ, situada na capital do estado Alfa, encontra-se em dificuldades econômicas, apresenta uma proposta para ingressar na sociedade. Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do capital total da sociedade empresária, com a condição inafastável de que o controle total sobre o conteúdo da programação veiculada pela rádio seja de sua inteira responsabilidade, de forma a garantir a inclusão de um programa diário com duração de 1 hora sobre ópera. A proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas Enzo, preocupado com a licitude do negócio, dada a sua condição brasileiro naturalizado, procura a consultoria de um especialista, considerando a hipótese apresentada segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, tendo em vista que a Constituição da República não permite que os meios de comunicação divulguem manifestações culturais estrangeiras. Você que não sabe nada de direito, você não vai marcar isso. Porque já ouviu falar em Jovem Pan, hip hop? Não toca isso lá? Como é que eu vou dizer que a Constituição da República não permite meio de comunicação divulguem manifestações culturais estrangeiras? Perfeito? Estão equivocados. Será possível a concretização do negócio? Qual é a concretização do negócio? A concretização do negócio é que o estrangeiro que tem 3 anos estrangeiro não, um estrangeiro que se naturalizou e está naturalizado há 3 anos, quer adquirir a propriedade de uma empresa de radiodifusão e, além de adquirir a propriedade, ele quer controlar o conteúdo da rádio. Então, olha lá. É possível a concretização do negócio nos termos apresentados? Não, não é possível. E sabe por que não é possível? Anota aí, isso foi dito em aulas antecedentes, artigo 222 da Constituição. A propriedade de empresa jornalística, de radiodifusão, sonora, sons e imagens é privativa de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Não é o caso do nosso amigo aqui da questão, Enzo. Então, letra B é errada. Letra C. Não será possível a concretização do negócio nos termos acima apresentados, pois a Constituição da República veda que brasileiro naturalizado há menos de 10 anos possa estabelecer conteúdo de programação da rádio. Isso é verdade. Isso é verdade. Artigo 222 e artigo 222, parágrafo 2º. O que você tem que fazer? Leia esses dispositivos. Tá claro? Portanto, questão de número 8, gabarito letra C. Vamos à próxima. 9. Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano 2003. Entretanto, no ano de 2016, foi condenado, na França, por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, cocaína, no território francês. Entre os anos de 2010 e 2014, antes da condenação em 2015. 2015 foi a condenação, ele já era brasileiro desde 2003. Jean passou a residir no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, eu falei para vocês o que é extradição, conceitualmente, artigo 81 da Lei 13.445 de 2017, Estatuto do Estrangeiro, beleza? Requer a imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos, ou seja, não é de caráter perpétuo. Apreensivo, Jean procura um especialista e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo.
O especialista então responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a extradição. Será que será possível a extradição de Jean? Será que o nosso colega aqui, Jean Oliver, pode ser extraditado? O que Jean Oliver é? Naturalizado. E o Brasil extradita naturalizado? Com certeza. Quando que o Brasil extradita o naturalizado? Em duas situações. Em caso de crime comum antes da naturalização, é a situação da questão? Não, não é a situação da questão. Segunda situação, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins a qualquer tempo. Jean poderá ser extraditado? Sim. Fundamento para isso, anota aí, artigo 5º, inciso 51, L1. Tá? L seria LI1 em algarismo romano. Vamos lá. Não é possível, já que a Constituição, por não fazer distinção entre brasileiro nato... Pode parar. Como que a Constituição não faz distinção entre nato e naturalizado se ela diz que são privativos brasileiros natos os seguintes cargos? Então não existe isso. A Constituição faz sim distinção. B. Não é possível, pois o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados. De novo. C. É possível, pois a Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após naturalização. Perfeito. Qual é o artigo? Artigo 5º, inciso 51, L1. E aí, se você tá curioso para saber mais sobre extradição, sobre expulsão, sobre deportação, dá uma olhadinha nas aulas que antecederam essa. Porque falei de forma minuciosa sobre essas espécies. Vamos lá. A letra D é possível, pois a Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro, aqui é muito genérico esse qualquer. Por quê? Porque o nato, regra, não é extraditado. Professor, há casos do nato ser extraditado? Meus amigos, até há, porque existem dois tipos de extradição, a ativa e a passiva. O Brasil extraditar enviando alguém, um brasileiro nato, ele não vai fazer. Agora, o Brasil solicitar a extradição de um brasileiro nato, solicitar a extradição ativa e não a extradição passiva, isso pode. Tá? E aí, mais uma vez, tudo isso que eu estou falando, aulas que antecederam essa de resolução. Questão, portanto, gabarito da 9, letra C. Questão de número 10. Afonso, nascido em Portugal, é filho de pais portugueses. Mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos laborando e residindo em Salvador. Com base na hipótese narrada sobre o direito político e de nacionalidade de Afonso, assinale a afirmativa correta. Atenção. Afonso, ele continua sendo português. Em nenhum momento a questão falou que ele se naturalizou. Né? Afonso, português. E aí lembrando que entre os portugueses e os brasileiros, havendo reciprocidade, os direitos dos brasileiros serão atribuídos aos portugueses. Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Tratado de reciprocidade. Tá. Então vamos lá. Letra A. Afonso somente pode se tornar... Somente. Fique receoso quando você vê essas coisas. Somente, nunca. Tá? Fique receoso. Afonso somente pode tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos? Olha, existe 4 tipos de naturalização. 4. Nós falamos sobre cada uma delas. Aquela que exige mais de 15 anos ininterruptos é extraordinária. E o Afonso, ele não vai precisar de mais de 15 anos. Ele não vai precisar... na verdade, não é somente essa situação que poderia o Afonso requerer sua naturalização. Então está errado aqui o somente. Uma vez comprovada a sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a nacionalidade brasileira? Sim, porque olha só, até aqui tudo bem, na verdade. Porque olha só,
O artigo 12, pega a tua Constituição aí. O artigo 12, inciso 2, a linha A, ele diz: 12, caput, são brasileiros. Inciso 2, naturalizados. A linha A, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo-se dos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. O Afonso, por ser originário, pelo menos ele é filho de português, nasceu em Portugal, então ele é originário de país de língua portuguesa, a ele, para ter a naturalização ordinária, seria necessário 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Beleza, então, uma vez comprovada a idoneidade moral, por que só isso? Porque ele já tem aqui, a questão diz, 13 anos. Ele precisaria de 1 ano ininterrupto. Então, uma vez comprovada sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, é o que diz esse na forma da lei, artigo 12, inciso 2, a linha A, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado, certo? E nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, e nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, que condição é essa? Brasileiro naturalizado. Candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. Perfeito, até porque prefeito não é um cargo privativo de brasileiro nato. Beleza? Letra C. Afonso poderá se naturalizar brasileiro, caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer direitos políticos. Aqui equivocado, tá? Aqui equivocado. Por exemplo, nós temos a possibilidade, já que ele é português, de aos portugueses, em favor dos brasileiros, havendo reciprocidade, ter os mesmos direitos. Então, generalizar, lembrem que a generalização para o direito como um todo é sempre algo que deve ser visto com cautela. Beleza. Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de brasileiro nato ao demonstrar na forma da lei residência ininterrupta por 1 ano em solo pátrio e idoneidade moral. Olha só, mais uma vez, nessa questão, atenção meus amigos, 1000 cairão à tua direita, 2000 à tua esquerda, mas tu não cairás. Por quê? Porque essa questão quer que você escorregue nessa pegadinha que ela colocou aqui. Ela colocou dizendo que é brasileiro nato. E o Afonso, por ser estrangeiro, jamais se tornará nato. O que ele pode se tornar é naturalizado. Então tá aqui o erro da questão. Beleza? Bom, com isso, finalizamos as nossas questões. Espero que tenham gostado, que assistam às nossas aulas, que tudo que foi dito lá, você consiga responder isso aqui sozinho. Beleza? Fica aqui o meu forte abraço e aguardo vê-los em breve. Até mais, pessoal!